hormônios são essenciais para o funcionamento do corpo humano. Eles ajudam controlando a pressão arterial, o crescimento, atuam na regulação de outras células e são capazes de manter sua ação por um tempo mais prolongado. Os hormônios são substâncias produzidas pelas células encontradas nas glândulas endócrinas, mas também pode ser produzido no sistema nervoso ou em células especializadas. Apesar de ser liberado no sangue e atingir uma grande quantidade de células, eles atuam apenas na célula-alvo. Isso significa que determinada célula só será estimulada ou inibida por um hormônio específico. No corpo humano, existem várias glândulas endócrinas. Entre as principais estão a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais, pâncreas e gônadas. Mas nesse vídeo não iremos falar de todas as glândulas endócrinas, mas sim dar ênfase na hipófise. Também iremos abordar uma região bem pequena no nosso encéfalo que é de extrema importância, o hipotálamo. Mas por que vamos falar do hipotálamo? O hipotálamo produz hormônios que controlam a hipófise, então tem tudo uma ligação. Oi, gente, eu vou falar sobre o hipotálamo. O hipotálamo representa cerca de mais ou menos 1% da nossa massa encefálica e ele está localizado no diencéfalo abaixo do tálamo, por isso ele possui esse nome chamado hipotálamo. E apesar dele ser bem pequeno, ele possui uma importância gigantesca no funcionamento do nosso organismo e das funções vitais. Porém, essa não é a única função do hipotálamo. Ele também regula a adenohipófise através do sistema porta hipotalâmico hipofisário. Nesse sistema, substâncias do hipotálamo vão para a adenohipófise para controlar a adenohipófise. Ele também possui outras funções, como a regulação da diurese através do hormônio ADH, a regulação do leite e da contração na hora do parto por conta da ocitocina, a regulação da fome e da sede, o controle do comportamento e das nossas emoções. Ele também atua indiretamente na tireoide, na adrenal. Por exemplo, lá na hipófise, nós temos os gonotrófodos, que são células específicas que vão ser estimuladas pelo hormônio liberador de gonotrofina, e assim por diante. A hipófise, ou glândula pituitária, como era chamada anteriormente, é uma glândula que faz parte tanto do sistema endócrino quanto do sistema nervoso e está localizada na base do encéfalo, na região superior ao palato, que é o céu da boca. Ela é considerada a glândula mestra do organismo porque ela produz hormônios que vão regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Então, por isso, ela é considerada a glândula mestra do organismo. A hipófise tem um tamanho aproximado de uma ervilha e possui duas divisões. Ela é dividida em adenohipófise, que é o lobo anterior da hipófise, constituído de células do tecido epitelial, e a neurohipófise, que é o lobo posterior da hipófise, que é constituído de um agregado de neurônios que partem do hipotálamo. E o hipotálamo, que vai regular a atividade secretora da hipófise. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a adenihipófise, o lobo anterior da hipófise. Ela sofre influência do hipotálamo. O hipotálamo vai influenciar a adenihipófise a secretar os hormônios produzidos por ele, e também vai influenciar ela a produzir e secretar os seus próprios hormônios. E os hormônios produzidos pela adenihipófise são chamados de hormônios tróficos, porque eles vão regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Os principais hormônios produzidos pela adenihipófise são o hormônio tireotrófico, TSH, que vai regular as atividades da glândula tireoide, o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que vai regular o córtex das suprarrenais, o hormônio folículo estimulante,
FSH, que vai atuar no crescimento dos folículos nos ovários e vai estimular a produção de espermatozoides nos testículos. E a adenipófise também produz o hormônio luteinizante, LH, que na mulher vai provocar a ovulação e a formação do corpo lúteo nos ovários, e no homem vai estimular a produção de testosterona nos testículos. A adenipófise também é responsável por secretar alguns hormônios. Dentre eles estão hormônio do crescimento ou GH. Esse hormônio atua no crescimento de todo o organismo, incluindo tecidos, ossos e cartilagens. Ele promove sempre o crescimento da estatura. Esse hormônio ele é mais abundante em jovens na puberdade. Após a puberdade, esse hormônio cai. Há casos em virtude à disfunção da hipófise que a pessoa continua produzindo esse hormônio, mesmo após a puberdade. Quando isso ocorre, não há um aumento da estatura, e sim um aumento dos ossos do crânio, da face, mãos e pés, acarretando a doença que a gente conhece como acromegalia. O excesso desse hormônio provoca um aumento exagerado no nosso corpo, ocasionando o famoso gigantismo. Já a deficiência desse hormônio lhe causa um nanismo. Outro hormônio secretado também pela adenipófise é a prolactina. O que a prolactina faz? Ela promove a produção de progesterona no ovário feminino. Também a produção de leite nas glândulas mamárias durante o período da gravidez e a amamentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a neurohipófise. Bom, a neurohipófise ela pode ser definida como uma expansão do hipotálamo e ela armazena e secreta dois hormônios, o hormônio ocitocina e o hormônio antidiurético, que também pode ser chamado como vasopressina. O hormônio antidiurético, ele também é denominado como ADH ou vasopressina. Ele é produzido na glândula hipotálamo e é secretado na neurohipófise. Ele age nos rins para aumentar a capacidade de retenção de água do corpo e a concentração de íons, assim aumentando a pressão arterial. A deficiência de ADH pode causar sintomas clínicos, conhecido como diabetes insípidos, ocorrendo o contrário quando estimula sua produção. Geralmente afeta pessoas com insuficiência cardíaca e receptores hormonais superestimulados. Bom, o hormônio ocitocina, ele é um hormônio peptídico, ele é produzido no hipotálamo e é armazenado e liberado na neurohipófise. E esse hormônio, ele exerce uma grande importância no organismo e nas sensações de prazer e afeto. E por esse motivo ele é conhecido como hormônio do amor. Junto com a dopamina, serotonina e endorfina, a ocitocina faz parte de um grupo chamado neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de aumentar o bem-estar e diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar os quadros depressivos. Agora eu vou falar 10 efeitos interessantes da ocitocina. Primeiro, ela facilita o parto normal. Por que ela facilita? Ela age estimulando as contrações uterinas de forma regulada. 2, a ocitocina também é importante para a amamentação. Quando o bebê faz a sucção, são provocados impulsos elétricos no seio da mãe que vão até o cérebro, que em seguida o hormônio segue pela corrente sanguínea e vai até as glândulas mamárias, empurrando o leite pelos ductos. 3. Ela promove apego entre pais e filhos. 4. Aumenta o prazer sexual. 5. Melhora das habilidades sociais. 6. Reduz o desejo por drogas. 7. Alivia o estresse. 8. Induz o sono. 9. Promove generosidade. E 10. Fortalece os relacionamentos amorosos.